sobre esse malabarismo financeiro que começou lá com a Dilma, né, com as pedaladas fiscais, aí pega dinheiro de banco público, aí paga com atraso, e joga daqui, faz daqui, joga dali. Pois bem, o governo Lula ele terá gastos de quase 400 bilhões de reais acima dos limites legais entre 2023 e 2026. É aquela história, né? A gente tinha o teto de gastos, derrubaram, vieram com esse arcabouço fiscal, que é uma fajutice completa, e o Lula está querendo deixar fora do cálculo do marco fiscal um monte de despesa que ele está inventando, um monte de despesa que ele está inventando. Então, houve licença primeiro especial, a gente lembra, né, do Congresso em 2023, a chamada PEC fura-teto, aquilo já criou um problema enorme. Depois teve essa porcaria desse arcabouço fiscal, e aí o estouro do teto foi crescendo, crescendo, crescendo. 31 bilhões 800 milhões, aí este ano 47 bilhões é uma estimativa otimista, e em 2026 67 bilhões. E o Lula, o que ele está fazendo? Ele está retirando. Eu já falei sobre isso aqui. É como se você tivesse a sua planilha ali, você controla as despesas da sua casa com uma planilha. Aí você decide que, olha, condomínio e internet e academia, o clube, eu vou tirar isso aqui das minhas despesas, eu vou fingir que isso aqui não é despesa minha. Você vai continuar tendo essa despesa, mas você vai tirar do cálculo para dar uma maquiada, né? O que é um absurdo completo. Só que na sua casa você não tem o poder de fazer o que o governo brasileiro faz, ou qualquer governo faz. Vai lá ao mercado e se endivida para pagar isso que ele está tirando do ajuste fiscal. E aí, o que acontece? Não tem como descer juros, né? O mercado fica inseguro. Fala, peraí, como é que eu vou emprestar dinheiro para o governo? Como é que eu vou emprestar dinheiro para o Estado se ele só faz aumentar a dívida, só faz aumentar o déficit? Eu vou querer mais juros, mais juros e mais juros e mais juros. Então o Lula está nessa pegada, e aí a dívida bruta do governo, que estava em 75,3% do PIB em dezembro de 2018, quer dizer, no fim do governo Michel Temer, vou repetir, 75,3%. Claro, teve a Covid, né? Aí a gente teve um aumento, mas o Bolsonaro entregou o governo com 71,7% da dívida bruta em relação ao PIB. Então, 75,3% no Temer, 71,7% no Bolsonaro, caiu bem, mesmo tendo a Covid no meio do governo, e agora está em 77,5% do PIB, a dívida bruta do governo. Ele está acima do que estava no Temer, quase mais de 2 pontos. 2,2 pontos. 77,5% agora e 75,3% no Temer. E aí é isso. Os investidores estão lá. Quer dinheiro emprestado, governo, para bancar a sua gastança sem fim? Beleza, eu quero mais juros, mais juros, mais juros, mais juros. E aí eu vou juntar duas pautas, porque o Javier Milei está agora, né, com uma boa base no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, com o resultado das eleições legislativas do último domingo, as de midterm, de meio termo ali, né? E no meio do mandato do presidente tem eleições, na Argentina, como é aqui nos Estados Unidos. E aí o que ele está lá se movimentando para fazer? Reduzir imposto, eliminar impostos, reduzir alíquotas de impostos. Ele quer aumentar a base tributária, quer que mais pessoas paguem impostos, mas quer que paguem menos impostos. E ele quer aumentar a carga de trabalho também, né? Fala até numa carga de 12 horas por dia, de passar de 8 a 12. Mas, assim, obviamente que seria, pelo que eu conheço do Javier Milei, como libertário, seria num acordo entre patrões e empregados, né? Ninguém vai ser obrigado a trabalhar 12 horas por dia. Então, ele está indo pelo caminho certo, o Javier Milei, tanto que teve o apoio até da província de Buenos Aires. Falei para vocês ontem, Gustavo Segre, que é argentino, mora no Brasil há muitos anos, analista político, analista econômico. É como se o Nordeste deixasse de dar apoio para o PT, para o Lula, e passasse a apoiar, né, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ou um candidato indicado pelo Bolsonaro.
E até o Globo hoje, né, publicou um editorial dizendo que o Milei deve ser exemplo para o Brasil, em especial para a América Latina e para o Brasil. O título do editorial é Voto de Confiança em Milei é recado para toda a América Latina. Subtítulo: Apoio ao programa de ajuste fiscal mostra eleitor consciente de que déficit não deve ser tratado com leniência. Logo no início, o texto diz o seguinte: a Argentina não pode desperdiçar a oportunidade que seus eleitores deram ao presidente Javier Milei nas eleições do último domingo. O resultado foi um voto de confiança renovado no programa de ajuste fiscal, ambicioso e doloroso, mas necessário de Milei. Seu êxito não apenas encerraria a sucessão de ciclos de incúria fiscal que amaldiçoou os argentinos, mas também serviria de exemplo a toda a América Latina, em especial ao Brasil, onde déficits públicos têm sido tratados com leniência, alimentando o endividamento de modo irresponsável e pondo em risco qualquer perspectiva de crescimento sustentado e desenvolvimento duradouro. A gente tem falado tanto disso aqui e, infelizmente, é algo que você encontra pontualmente na imprensa, que deixou de ser imprensa, ou na imprensa que já foi importante um dia. 2027, o Lula sempre reclama, eu recebi uma herança maldita do Fernando Henrique Cardoso, eu recebi uma herança maldita do Jair Bolsonaro. Ele está armando uma bomba fiscal para 2027, sendo ele o presidente eleito, nós esperamos sinceramente que não seja, ou sendo outro. 2027, o Brasil corre o risco de não ter dinheiro para despesas de saúde, por exemplo, de ensino, de educação. A situação é muito delicada e, infelizmente, a gente não vê a imprensa, que deixou de ser imprensa, que ainda tem um bocado de gente que segue essa turma, alertando sobre isso, né? Graças a Deus, Alan, hoje pelo menos o Max, vou passar para o Max, o macaquinho até virou de descosta. Até o Globo hoje alertou, olha, o Milei está certo, o Lula está errado, do jeito que vai muito mal. Sim. E, Lacombe, tem um detalhe que é interessante, porque a gente poderia dizer, mas poxa, que diferença faz Bolsonaro, o Lula para 2027, já que vai estar quebrado mesmo. Só que o pessoal tem que entender o seguinte, o PT não está disposto a economizar um centavo. O PT não está disposto a cortar nem um centavo dos gastos. Assim, com o PT não tem jeito. Não tem jeito. Se você já está vendo um problema enorme agora, com o PT em 2027, esse problema vai aumentar ainda mais. Porque eles vão continuar gastando mais com o governo, eles vão continuar gastando mais com corrupção, né? E agora aqui a corrupção está legalizada já, né? Em que você, com essas emendas, você vai jorrando grana no bolso aí do deputados e senadores, né, para poder conseguir fazer com que eles votem o que o governo quer, fora a corrupção por debaixo. Mas eles não estão dispostos, é isso que o pessoal tem que entender. Eles estão dispostos a quebrar o Brasil antes de perder qualquer coisa, qualquer benefício, qualquer gasto que eles tenham com os luxos da Janja, com os luxos do Lula, eles vão continuar gastando como se não houvesse amanhã. E o país vai se afundando cada vez mais em dívida. A gente está falando de 400 bilhões. Além dos os gastos do governo já são absurdos, tá? Já são uma coisa assim de maluco. A gente está falando que além do gasto previsto, os caras conseguiram quebrar o teto lá, o arcabouço, em mais de 400 bilhões. Vocês têm noção o tamanho do peso disso para o país? Olha aí, ó. 441 bilhões. Nós temos esses dados ontem. Cara, é muito EBC, absurdo. Bolsa Família, pé de meia. Agora, e o Lula está inventando a história do ônibus gratuito, ainda não desistiu disso não, hein? Não, ele vai fazer. Porque ele está pensando na eleição do ano que vem. Com certeza ele vai fazer. Tem a luz gratuita também, que eu não sei se já implementou, mas que ele vai implementar. E tem e não vai ser para todo mundo, né? Vai ser para alguns e os outros vão pagar
à luz daqueles ali. E agora eles vão vir também com a história da passagem de ônibus gratuito, que vai ser mais peso aí. Gente, todo o dinheiro que você gasta ali não volta. Curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma notícia.